TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Ana Beatriz Tomás e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é terça-feira, 3 de junho, e você vai ver a seguir. A arrecadação da Prefeitura de Petrópolis cai 7% no primeiro quadrimestre e dívida aumenta. MPRJ participará de fiscalização em unidades escolares para garantir acesso a saneamento. Petrobras reduz preço da gasolina A para as distribuidoras do país. Prefeitura de Petrópolis apresenta documentos para minimizar riscos ambientais e prevenir tragédias. Idosos de 70 anos já podem se vacinar contra a nova cepa da Covid-19. Agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A arrecadação da Prefeitura de Petrópolis caiu aproximadamente 7% no primeiro quadrimestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. A queda nos valores preocupa especialmente porque, paralelamente, a dívida da cidade aumentou mais de 30%. Os valores foram apresentados em audiência pública na Câmara Municipal, que contou com o encontro que foi presidido pelo vereador Tiago Leite Guel e contou com a presença de outros vereadores e do secretário de Fazenda, Fábio Júnior. A receita líquida de Petrópolis, que é o total de dinheiro que entra nos cofres públicos, descontadas as despesas obrigatórias nos primeiros 4 meses de 2025, foi de mais de 649 milhões e 800 mil reais, contra 701 milhões de reais no ano anterior. Com menos dinheiro entrando, a dívida da Prefeitura nesse período cresceu. A dívida bruta, que inclui todas as obrigações financeiras do município, aumentou 27,71%. Já a dívida líquida, que desconta o que o município tem em caixa, aumentou 34,64%. Ainda durante a sessão, foram citados os maiores valores de percentual arrecadado na cidade no primeiro quadrimestre. IPTU, 12,9%. Transferência do SUS, estadual e federal, 18,24%. Fundeb 13,18%, IPI 0,21%, IPVA 7,38%, ICMS 7,36%. Diante desse cenário, o secretário de Fazenda, Fábio Júnior, disse quais estratégias serão adotadas para aumentar a arrecadação de ICMS do município e citou uma ação judicial de 2022 contra a empresa GE Selma. Só recordar que em 2022 o município ingressou com uma ação na Justiça e que determinou que fosse feita uma retificação na Declan, e essa retificação proporcionou um valor adicionado maior. Isso acabou representando um incremento significativo. O secretário mencionou um termo para monitorar as declarações anuais, as DECLANs, e citou que é importante acompanhar o envio de outros municípios, porque, segundo relatórios anteriores, algumas empresas enviam as DECLANs de forma aumentada, o que infla o índice de participação do município e prejudica os demais municípios. Quando ela faz a retificadora, o índice de participação daquele município ele deveria reduzir, mas a ausência de acompanhamento ao longo dos anos não permitiu provocar o Estado para que fosse feito a retificação do IPM. Além disso, ele citou que já foi identificado um crescimento nos valores enviados pelas DECLANs, mas reitera que ainda é preliminar. A gente já identificou, posso assegurar aqui, um crescimento de pelo menos 2 bilhões de reais no valor adicionado em relação aos períodos anteriores. Em relação às ações previstas para reforçar as receitas nas áreas de saúde, educação, habitação e assistência social, o secretário respondeu que foi iniciada uma fiscalização sobre empresas optantes do Simples Nacional devido a omissões e declarações com valores zerados.
Segundo ele, há uma evasão fiscal estimada em 60 milhões de reais. Um novo sistema de fiscalização, que o sistema passou por uma atualização e ele possui 25 malhas fiscais. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio de uma campanha coordenada pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação, vai participar até o dia 6 de junho do projeto Sede de Aprender, com o objetivo de fiscalizar as condições de abastecimento de água e saneamento em unidades de ensino. Promotores de justiça e servidores vão visitar diversas escolas em 16 cidades do estado, incluindo Petrópolis e Nova Friburgo, tendo como principal objetivo fiscalizar a qualidade do saneamento em unidades de ensino. O projeto, desenvolvido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, teve a adesão do Ministério Público de diversos estados, dos Tribunais de Contas e do Ministério Público do Trabalho. As fiscalizações serão feitas de forma presencial nas escolas que não possuem abastecimento de água, acesso à água potável, saneamento básico ou que não possuem banheiros. O grupo de trabalho foi criado com o objetivo de desenvolver metodologias e soluções digitais para facilitar o acesso ao saneamento básico nas escolas. As unidades foram escolhidas com base nos dados do Censo Escolar 2024, que retrata as irregularidades nas escolas do Brasil. A semana de vistorias, que acontece até o dia 6 de junho, foi escolhida em alusão ao Dia Nacional da Educação Ambiental, celebrado no dia 3 de junho, e ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho. A campanha é coordenada pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação do Ministério Público do Rio de Janeiro. A Petrobras divulgou que irá diminuir o preço de venda da gasolina A para as distribuidoras do país a partir do dia 3 de junho. A decisão foi divulgada em nota nesta segunda-feira e traz uma queda no preço do combustível. Segundo a Petrobras, a redução será de 5,6% a partir desta terça-feira, referente ao preço de venda da gasolina A para as distribuidoras, representando uma queda de 17 centavos por litro. Ajuda um pouquinho, né, pra gente que trabalha todos os dias aí, ó, no trânsito, pô, ajuda muito. Tá bom, não tá ruim, né, porque a gente vê o preço das coisas aí tudo, né, do alimento, tudo subindo e agora também o preço da gasolina. Segundo a estatal, incluindo a redução desta terça-feira, a Petrobras recuou os preços da gasolina para as distribuidoras em 22 centavos por litro, desde dezembro de 2022, uma queda de 7,3%. Vale ressaltar que, mesmo que a mudança no preço seja apenas para as distribuidoras, a redução pode chegar nas bombas. Isso porque a gasolina C, vendida nos postos, é composta por 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A. Sendo assim, a queda no preço consequentemente torna a mistura mais barata. Vale ressaltar que o processo da definição do preço nas bombas é feito da seguinte forma: a Petrobras define o preço para as distribuidoras, que repassam o combustível para os postos, que por fim definem o preço final para o consumidor. A Prefeitura de Petrópolis apresentou propostas para minimizar riscos ambientais e prevenir tragédias no município. O documento foi apresentado durante uma reunião como resposta à Carta de Petrópolis, na última sexta-feira. As propostas foram desenvolvidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o MPRJ, por meio do projeto Morte Zero e pela Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, o CAERJ. Entre os pontos de resposta à Carta Petrópolis está o Decreto número 97, publicado no Diário Oficial do dia 27 de maio. Constitui um grupo de trabalho com o objetivo de tornar Petrópolis mais resiliente às tragédias climáticas. O grupo é composto pelo gabinete do prefeito e pelas secretarias de Defesa Civil, Obras, Habitação, Meio Ambiente, Planejamento, Procuradoria-Geral e Assistência Social. As entidades irão se reunir mensalmente pelos próximos 12 meses para promover debates, audições, projetos e soluções para preparar a cidade para lidar com cenários críticos, como o vivido em 2022.
Outro ponto debatido foi o mapeamento das áreas para implantação de moradias e realocação dos moradores das áreas de risco. A Prefeitura apresentou o quadro de terrenos disponíveis para o Minha Casa Minha Vida e unidades de reconstrução do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que foi desenvolvido pelo Departamento de Habitação e Regularização Fundiária, incluindo as 140 unidades da Mosela, com um contrato assinado e previsão de início das obras já em 2025. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro deu início à vacinação de idosos a partir de 70 anos contra a variante JN1 da Covid nesta segunda-feira. Segundo a pasta, a vacina é segura, eficaz contra a variante em circulação e ajuda a reduzir o risco de internação e mortalidade pela doença. Idosos acima de 70 anos já podem se vacinar contra a nova variante JN.1 da Covid-19 no Rio de Janeiro. Esse, inclusive, é o segundo grupo etário liberado pela Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro para tomar o imunizante. Outras faixas etárias serão contempladas de maneira escalonada, conforme o cronograma de envio de doses pelo Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, a cidade possui um panorama epidemiológico confortável da doença, visto que 98% da população carioca é vacinada. A vacina está disponível nas 240 unidades de saúde da atenção primária e no Supercentro Carioca de Vacinação, nas unidades de Botafogo e Campo Grande. Segundo o Ministério, além do imunizante contra a Covid-19, também é importante tomar todas as outras vacinas da temporada, como a contra-influenza, febre amarela e sarampo. A campanha contra a gripe já está acontecendo devido à sazonalidade da doença e, no estado, podem se vacinar todas as pessoas a partir dos 6 meses de vida. Já em relação ao sarampo e à febre amarela, há casos recentes em cidades e estados vizinhos, e as vacinas estão disponíveis para quem nunca tenha tomado os imunizantes. E você vai ver no próximo bloco. A audiência pública apresenta relatório da saúde do primeiro quadrimestre de 2025 em Petrópolis. A Prefeitura de Petrópolis concede licença ambiental para a construção de 140 moradias no conjunto habitacional da Mosela. Detran RJ prorroga calendário de licenciamento de veículos de 2025. Petrópolis tem saldo positivo na geração de empregos em abril. Punições em casos de racismo serão mais severas com o novo Código Disciplinar da FIFA. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta já. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade.
Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, apresentou na Câmara Municipal o relatório detalhado do primeiro quadrimestre de 2025. A audiência pública foi realizada no plenário da Casa Legislativa na última semana e reuniu autoridades do Executivo e do Legislativo, além de técnicos da saúde e representantes da sociedade civil. A sessão foi presidida pelo vereador Dr. Aloísio Barbosa e contou com a participação de outros vereadores. Durante a audiência, foram apresentados os principais avanços da área da saúde no município, com destaque para o fortalecimento da atenção básica, melhorias na rede hospitalar, ampliação dos serviços de urgência e emergência, ações de vigilância em saúde física, mental e bucal e promoção da saúde. No início da sessão, o superintendente de Planejamento de Apoio à Gestão, Carlos Alberto, apresentou ações que foram promovidas pela Prefeitura de Petrópolis nos primeiros 4 meses deste ano. As carretas da saúde, o convênio com a resolução de litígio, renovação do convênio com o Alcides Carneiro, a dívida de 14 milhões foi renegociada, ainda teve alguns débitos do centro de terapia. A Secretaria de Saúde apresentou que, atualmente, a dívida da pasta está em torno de 11 milhões de reais, o que inclui pendências em aberto com fornecedores de medicamentos e prestadores de serviço. De acordo com a superintendente da Administração, Finanças e Recursos Humanos, Michele Lago, esses valores não são apenas de 2025. O que vem ocorrendo atualmente é que a gente vem encontrando dificuldade de realizar pagamentos da dívida do ano, porque também temos dívidas que ficaram, do ano passado. E os fornecedores, eles não aceitam que você pague a despesa do mês se você não pagar o anterior. Durante a audiência, também foram abordadas parcerias com instituições estratégicas, investimentos em infraestrutura e avanço nos processos de regulação de exames e cirurgias. Na sessão, foi apresentada que a receita própria aplicada em saúde no quadrimestre foi de 21,7%. Por lei, o percentual mínimo é de 15%. A gente passa hoje por um momento muito complicado com relação à questão financeira. Isso daí é nítido, o que dificulta, de fato, o nosso trabalho, sim. Com relação à questão de pagamento. O secretário destacou ainda a quantidade de pessoas em filas de espera atualmente que precisam realizar exames laboratoriais. A fila de exames laboratoriais hoje é um total de 6.137, sendo que 3.707 são agendados no momento, 2.102 aguardando oferta, 101 demanda reprimida e 227 desagendados. Os parlamentares, durante a audiência, chamaram atenção para a ausência de informações mais detalhadas no relatório sobre temas ligados à saúde da mulher.
A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, concedeu uma licença ambiental para a construção de 140 moradias do conjunto habitacional da Mosela, por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Quem traz mais informações é o repórter Francisco Schermon. A medida foi publicada no Diário Oficial do município. A assinatura para a construção no local foi realizada no início deste ano, entre a Prefeitura de Petrópolis, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Interesse Social e da Caixa Econômica Federal. O investimento é de aproximadamente R$ 23,5 milhões e deve beneficiar as famílias afetadas pela tragédia de 2011 no município. Ao todo, serão construídas 140 moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Francisco Schermon, para a TV Correio da Manhã. Obrigada, Francisco, pelas informações. E o Detran RJ prorrogou os prazos para o licenciamento anual de veículos para este ano, 2025. A alteração da data limite foi publicada no dia 22 de maio, no Diário Oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O prazo para o licenciamento anual de veículos em 2025 foi prorrogado pelo Detran RJ e agora a data limite para cumprir a obrigação legal tem datas finais entre 30 de junho e 31 de agosto. A mudança nas datas foi publicada no Diário Oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro no dia 22 de maio. O prazo para licenciamento para os veículos com finais de placa 0, 1 e 2 termina no dia 30 de junho. Para as placas com finais 3, 4 e 5, o licenciamento pode ser feito até o dia 31 de julho. E para os veículos com finais de placa 6, 7, 8 e 9, o prazo final passa a ser 31 de agosto. O processo de licenciamento é 100% digital. Para obter o documento em 2025, é necessário pagar a guia de regularização de taxas que pode ser obtida no site do Bradesco e também, para se regularizar, é necessário pagar o IPVA e as multas de trânsito vencidas. Após a compensação dos pagamentos, o documento digital, chamado CRLV-E, fica disponível para o usuário no posto digital do Detran, no aplicativo Carteira Digital de Trânsito e no portal da Secretaria Nacional de Trânsito. Mas quem preferir pode solicitar a impressão do CRLV-E em papel A4 em um posto de vistoria do Detran RJ. A taxa de desemprego de 6,6%, registrada no trimestre encerrado em abril deste ano, é a menor para o período desde 2012. Em abril do ano passado, por exemplo, a taxa era de 7%. Petrópolis terminou o mês de abril com saldo positivo na geração de empregos formais. Os dados são da PNAD Contínua, pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, foram 2.528 admissões, contra 2.281 desligamentos em Petrópolis, resultando em 247 novas vagas com carteira assinada. No acumulado de 2025, o município já soma 10.145 contratações e 9.808 demissões, o que representa um saldo de 337 empregos formais. Atualmente, Petrópolis conta com mais de 70 mil postos de trabalho com carteira assinada. Nós pudemos perceber na PNAD um aumento das contratações com emprego com carteira de trabalho assinada, tanto no setor privado quanto no setor público. O setor de serviços liderou a geração de empregos em abril, com 1.211 admissões e 1.056 desligamentos, ou seja, um saldo de 155 vagas. O comércio ficou em segundo lugar, com saldo positivo de 88 vagas, seguido pela indústria com 43. Já os setores de agropecuária e construção civil fecharam o mês com saldo negativo, de menos 11 e menos 28 vagas, respectivamente. Em um contexto nacional, apenas um setor cresceu. Quando observamos o grupamento de atividade, nós identificamos que o único grupamento que apresentou o crescimento foi o grupamento de administração pública, saúde, educação, defesa. De acordo com o IBGE, no trimestre encerrado em abril deste ano, havia 39.200.000 trabalhadores informais, de um total de mais de 100 milhões de pessoas ocupadas no país. Informalidade inclui trabalhadores sem carteira assinada, ocupados sem CNPJ, empregadores sem CNPJ e trabalhadores auxiliares familiares.
Em abril, Nova Friburgo terminou com um saldo positivo de 422 vagas. Teresópolis e Três Rios também tiveram resultado positivo, com 262 e 168 vagas respectivamente. Os municípios do interior do estado do Rio de Janeiro seguiram os números registrados nacionalmente. O mercado de trabalho formal brasileiro gerou 257.500 vagas em abril. Outro número que o analista destaca é a massa de rendimento, que também bateu recorde. A massa de rendimento no Brasil alcançou quase 350 bilhões de reais em rendimentos, o que é um recorde para a série histórica, e isso se dá novamente pelo aumento do emprego com carteira de trabalho assinado. O novo Código Disciplinar da FIFA, a Federação Máxima do Futebol Mundial, tornou mais severa as punições e multas em casos de racismo ou discriminação no futebol. O documento foi publicado na última semana. Olha só. O novo Código Disciplinar foi aprovado por unanimidade pelas 211 associações membros durante o Conselho da entidade em Bangkok, na Tailândia, no dia 17 de maio. Entre as alterações aprovadas está o aumento do valor máximo da multa, que pode chegar a 5 milhões de francos suíços, o que seria equivalente a 34 milhões de reais. E as penas também ficaram mais rigorosas. As federações e clubes poderão perder pontos e ser expulsos de competições em decorrência de situações de racismo. Com o novo código, qualquer jogador ou integrante das equipes pode informar ao árbitro caso tenha sido vítima de racismo, para que o juiz aplique imediatamente o protocolo. E em caso de continuidade das ofensas, a partida pode ser paralisada ou até mesmo encerrada pelo árbitro. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Obrigada, Hugo, pelas informações. E o Correio Petropolitano na TV, primeira edição, faz agora um rápido intervalo. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Estamos de volta. E, pessoal, hoje é terça-feira, dia do nosso quadro Correio Esportivo. Então vamos agora conferir os destaques do mundo do esporte com nossos repórteres Gabriel Toledo e Hugo Petersen. Começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje daremos destaque ao campeão da Champions League, aos sorteios da Copa Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil e também a última rodada do Campeonato Brasileiro. Não tinha como começarmos essa edição de outra forma. O PSG é campeão da Champions League pela primeira vez na história e entra na galeria dos vencedores da principal competição de clubes do mundo. A conquista da equipe francesa veio com uma goleada histórica para cima da Inter de Milão por 5-0 neste sábado na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. Hugo, foi um jogo assim inacreditável. Pensei que ia ser um pouquinho mais equilibrado, o PSG dominou o jogo do início ao fim, não esperava. Eu também não, Toledo. Você até falou, pensei que ia ser um pouquinho mais equilibrado. Eu pensei que ia ter algum equilíbrio, não teve nada. O PSG fez o que quis, o que não quis com a Inter de Milão, que não conseguiu em momento nenhum emparelhar o jogo. O PSG foi campeão com muito mérito. E foi Cara, não teve um jogador que jogou mal. Pelo time do PSG, a gente viu, assim, um futebol que deu gosto de ver. É verdade, um futebol muito diferente, um futebol pressionando, um futebol sem posição. Tinha ali os maestros do meio-campo, né? O Vitinha e o João Neves, que jogaram muito. O ataque também foi bem demais, o Doué, que é o ponto esquerda, só tem 19 anos. Já é o jogador com mais participação em gols em uma final de Champions na história do campeonato. Fez 2 gols e deu uma assistência. Dembélé jogou muito bem. Foi realmente um título muito merecido e o PSG jogou muito bem. E aquele negócio, o PSG teve aquele histórico de fazer grandes investimentos, de trazer não só grandes investimentos, mas grandes investimentos em nomes. Trouxe Neymar, trouxe Messi, trouxe Mbappé, Ibrahimovic, Cavani, um monte de jogador que já tinha muito nome. E agora temos um elenco que tem menos nome, mas tem muita qualidade e tem um coletivo muito forte, conseguiu enfim o seu título mais importante da história. Não foi à toa que esse PSG foi apelidado de PSG Low Profile. Esse PSG surpreendeu. Assim, eu acho que foi até mais pela ausência de nomes muito grandes assim. Tem nomes conhecidos, é claro, Dembélé é um deles. Já tinha muito destaque nos clubes que jogou, menos o Barcelona, jogou um pouquinho mal. Se reinventou, virou um verdadeiro segundo atacante e se revolucionou. E com certeza é um dos jogadores agora que vai estar na disputa para a Bola de Ouro. Sem dúvida nenhuma, Toledo. Inclusive, estão colocando ele como favorito. Eu não concordo. Porque eu não concordo nem com ele ser o favorito para a Bola de Ouro, nem por ele ter ganhado o melhor jogador da Champions. Foi muito bem, ninguém está questionando isso, ele foi muito bem. Mas outros jogadores, na minha visão, foram melhores. Principalmente o Rafinha, que bateu o recorde. De assistência e de gols. Exatamente, bateu o recorde de participações em gols em uma edição de Champions, está igualado ali com o Cristiano Ronaldo. Então, para mim, não faz sentido. O jogador que bate o recorde, que consegue chegar na semifinal, não foi nem que foi eliminado na fase de grupos, não ser o melhor jogador. Mas agora já foi e agora tem que esperar até outubro, lá agosto, para a gente ver como é que vai ser a questão da Bola de Ouro. Mas, Toledo, só queria dar um destaque que o verdadeiro campeão da noite foi o técnico do PSG, o Luiz Henrique. Tiveram cenas verdadeiramente emocionantes nessa final da Champions. Ele tem uma história muito complicada, né? Uma história de superação ali. Quem puder acompanhar, quem puder pesquisar um pouco depois, vale a pena, porque é impossível não se emocionar com aquilo. Com certeza, e também tem a história do auxiliar técnico do Luiz Henrique, que também perdeu uma pessoa muito próxima a ele, pouco tempo antes da final, e com certeza faz total diferença, inclusive para ele se motivar, para quem assiste também, parece que o título vale muito mais a pena, né? Exatamente, o título que parece que é uma história realmente chegando no final feliz ali, porque realmente foi uma vitória que curou muita coisa e a história desses dois profissionais não está nem um pouco longe disso, então parabéns ao PSG que realmente conseguiu ser campeão com muito mérito. E nesta segunda-feira, um sorteio na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai, determinou os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2025 e o chaveamento das oitavas e repescagens da Copa Sul-Americana. Hugo, sorteios, gostei,
Achei muito equilibrado. Os dois lados da chave da Libertadores muito equilibrados. De um lado a gente tem Botafogo e LDU. Botafogo contra um time que vai jogar na altitude. Inclusive, a LDU vai decidir em casa esse jogo. Qual que é a sua opinião? Eu acho que o Botafogo tem que ir com o olho muito aberto para esse jogo e o ideal é garantir a classificação dentro do Newton Santos, porque decidir classificação na altitude é muito difícil, tendo visto o Flamengo em alguns anos atrás. Então, o Botafogo tem que ficar muito ligado para não ter uma surpresa, porque na altitude é aquele negócio, você jogar moeda pro alto porque você não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Também pela Libertadores, Flamengo e Internacional. Flamengo, na minha visão, deu um pouco mais de sorte, assim, geograficamente. Vai jogar contra um time brasileiro e, na minha visão, isso faz total diferença, porque é muito menos viagem, é mais descanso e não tem o desgaste físico que a altitude causa. E só tem que lembrar uma coisa também, que os jogos das oitavas da Libertadores vão ser só daqui a 2 meses. A gente não pode levar tanto em conta assim o futebol praticado por esses times atualmente, porque em 2 meses, principalmente no futebol brasileiro, muita coisa pode mudar. Principalmente porque o Flamengo vai estar jogando nesses 2 meses. O Flamengo vai estar lá disputando o Super Mundial. O Internacional, por outro lado, vai estar aqui no Brasil estacionado, realmente treinando e descansando, porque o desgaste físico está sendo um ponto muito intenso nesse início de Brasileirão. Tem muitos times que você vê que fisicamente não estão aguentando, então tem que levar em conta. Atualmente, nesse exato momento, eu acho que o Flamengo joga um futebol muito melhor do que o Internacional, principalmente porque o Internacional não está jogando bem, mas com essa situação do desgaste sendo diferente, com todas as situações que envolvem, eu acho que a gente tem um confronto aí um pouco mais equilibrado. Porém, ainda acho que o Flamengo é favorito. Com toda certeza. Tendo em vista principalmente esse futebol de hoje, que acaba que a gente não pode dar uma opinião tão certeira assim por conta desse tempo, né? E sobre os jogos da Sul-Americana, Hugo? Toledo, a gente teve também no mesmo tempo que teve os sorteios da Libertadores, teve os da Sul. E a gente vai ter um confronto, bem difícil, que vai ser Fluminense contra o vencedor de Bahia ou América de Cali. Ou seja, o Bahia, na minha visão, é amplo favorito para jogar contra o América de Cali. Então, diria que é uma chance muito grande das oitavas da Sul-Americana a gente ter Fluminense e Bahia. Esse jogo vai ser decidido à volta no Maracanã, mas eu acho que também o Fluminense tem que abrir o olho, porque o time do Bahia é muito qualificado e pode surpreender. Eu acho que é um confronto assim que não dá para opinar muito. Principalmente hoje, o Fluminense está muito bem no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana passou em primeiro, Bahia pegou um grupo um pouquinho mais difícil na Libertadores e acabou... Pegou o grupo mais difícil da Libertadores. Terminou em terceiro e caiu para a Sul-Americana. E assim, com toda certeza, o Bahia tem chance claríssima de passar do América de Cali, mas contra o Fluminense eu acho que vai ser uma pedrinha no sapato e qualquer um pode passar. Exatamente, eu diria que é um confronto muito equilibrado. E a gente tem mais um carioca na Sul-Americana. A gente vai ter Vasco e Independente Del Valle nos playoffs para jogar depois contra o Mushuc Runa, time que eliminou até o Cruzeiro da Sul-Americana. E essa questão do Vasco e Independente Del Valle é uma pedra no sapato imensa nos times brasileiros nas competições da Conmebol. Mas o Vasco joga o primeiro jogo na altitude e decide em São Januário. Então eu diria que a situação podia ser bem pior. Se o Vasco fosse decidir na altitude, era bem mais complicado, principalmente levando em conta que São Januário, o Vasco geralmente tem uma facilidade melhor de jogar. A gente já falou disso em muitas edições aqui. Eu acho que essa questão do Vasco decidir em casa, eu acho que vai ser decisiva para essa possível classificação do Vasco. Exatamente. E depois joga contra o Mushuc Runa, que aí vai ser um confronto que muita coisa pode acontecer. Um time meio desconhecido, mas passou em primeiro, fez a melhor campanha da primeira fase. Inclusive. Exatamente. Um time com origens um pouco diferentes, mas que eu acho que muita coisa pode acontecer. Porém, se o Vasco passar, eu acho que tanto o Vasco quanto o Independente Del Valle, qual dos dois passar acaba sendo o favorito para esse confronto da Sul-Americana. Com certeza. Também nessa segunda-feira foram sorteados os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. E os 4 cariocas estão classificados. Toledo, a gente tem alguns confrontos bem interessantes, tanto com os cariocas e fora do Rio aqui também. A gente vai só destacar que a gente vai focar nos cariocas, mas a gente vai ter Palmeiras e Corinthians, por exemplo, um confronto muito interessante. Mas, agora falando dos cariocas especificamente, a gente vai ter Flamengo contra Atlético Mineiro,
reedição da última final, né, Toledo? Isso aí, um clássico, pode-se dizer um clássico histórico, assim, do futebol brasileiro no geral. E assim, o Flamengo, na minha visão, é favorito nesse jogo, mas por até um deméritozinho do Atlético Mineiro, que não vem jogando tão bem nos últimos jogos. E assim, o Galo decide em casa e qualquer coisa pode acontecer por se tratar de um clássico. Exatamente. Aí a gente também tem Internacional e Fluminense sendo decidido no Maracanã, reedição de um confronto interessante, né? Fluminense e Internacional vem jogando frequentemente ultimamente, teve na Libertadores de 2023, e eu diria que nesse jogo aqui não dá pra dizer muita coisa, porque atualmente o Fluminense é favorito, tanto que ganhou na última rodada do Brasileirão. Porém, quando o jogo acontecer, eu acho que o nível das equipes é muito parelho, então tudo pode acontecer. Isso aí a gente tem Vasco e CSA, na minha visão, o Vasco é total favorito, sofreu contra o Operário, mas eu acho que não sofre de novo, e o Vasco passa com tranquilidade, e foi o que mais deu sorte assim nesse sorteio. Exatamente, eu diria também que deu sorte, é um time de Série A jogando contra um time que está na Série C, então eu acho que o Vasco dos Cariocas foi quem se deu melhor ali. E para finalizar, a gente tem Botafogo e Red Bull Bragantino. O Botafogo tem que abrir o olho para esse jogo aqui, porque o Bragantino está muito organizado e está jogando um bom futebol nesse ano. Exatamente. Se continuar assim, acho que é um confronto que também, mais uma vez, não dá para opinar. Futebol brasileiro é isso, é muito equilibrado, qualquer um pode passar, pode ter zebra, qualquer jogo pode ter goleada, e a gente só espera acontecer. Exatamente, tem muita coisa por vir, e essa Copa Libertadores, tanto a Copa Libertadores quanto a Sul-Americana, contra a Copa do Brasil, tem muita coisa que pode acontecer ainda, porque estão realmente muito interessantes. Trocando de assunto agora e falando sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, na generosidade de um ídolo, Jorge de Arrascaeta presenteou mais de 60 mil torcedores no dia de seu aniversário de 31 anos. O camisa 10 abriu os caminhos da vitória do Flamengo por 5-0 sobre o Fortaleza pela 11ª rodada do Brasileirão no Maracanã. Essa vitória foi responsável por recolocar o rubro-negro na liderança da competição. E o Fluminense derrotou o Internacional por 2-0 em pleno Beira-Rio também no domingo. Serna abriu o placar logo no início da partida e Paulo Baia garantiu a vitória tricolor fora de casa nos minutos finais. Com o triunfo, o time de Renato Gaúcho acumula 20 pontos e se garante na 5ª colocação da competição. A visita à Vila Belmiro neste domingo não vinha sendo fácil para o Botafogo, que tentava segurar o 0 no placar enquanto sentia as ausências de Cuiabano e Igor Jesus, poupados por conta da parte física. Mas uma expulsão infantil de Neymar mudou tudo. Com 1 a mais nos últimos minutos, o Botafogo buscou a importante vitória por 1-0, a primeira fora de casa neste Brasileirão. E o único carioca que não venceu na rodada foi o Vasco. Motivado após a classificação na Sul-Americana, mas precisando dar uma resposta no Brasileirão, em meio à campanha abaixo do esperado, o Vasco não fez o dever de casa. Neste sábado, em São Januário, os comandados de Fernando Diniz perderam para o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0. Gente, assim a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Até a próxima com as principais notícias do mundo dos esportes. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelas informações. E você vai ver no próximo bloco. Provas do ENAD serão aplicadas em outubro e novembro. Petrópolis tem 122 vagas de emprego nesta semana. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você
você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, publicou o edital do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2025. O exame avalia os cursos de graduação, bacharelados, licenciatura e superiores de tecnologia no país. Este ano, as provas serão realizadas em 3 datas: 19 de outubro para os cursos de medicina, 26 de outubro para os de licenciatura e 23 de novembro para os cursos de bacharelado e cursos superiores de tecnologia. O exame é obrigatório e voltado para avaliar o desempenho dos concluintes em relação aos conteúdos programáticos, as habilidades e as competências adquiridas ao longo da formação. O edital detalha os prazos para as inscrições, a aplicação das provas, a avaliação da prática docente para as licenciaturas e divulgação dos resultados, divididos conforme o tipo de curso e modalidade do exame. Este ano deverão fazer a prova os estudantes concluintes de bacharelados e licenciaturas com 80% ou mais da carga horária mínima do currículo do curso e que não tenham previsão de colação de grau até 31 de agosto de 2025, ou aqueles com previsão de integralização de 100% da carga horária do curso até julho de 2026. A inscrição dos estudantes habilitados será feita pela instituição de ensino superior em que o aluno estuda. O edital traz ainda o cronograma das etapas da avaliação prática das licenciaturas, com previsão de 2 períodos, um durante o segundo semestre de 2025 e outro para 2026, cujo cronograma será divulgado posteriormente. A Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está disponibilizando 122 oportunidades de emprego para esta semana, entre os dias 2 e 6 de junho. Vamos conferir alguma das vagas.
No balcão da prefeitura são 44 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência em vagas para açougueiro, ajudante de depósito, auxiliar de açougue, atendente de restaurante, entre muitas outras. Atualmente existem 122 vagas de emprego divididas em 58 tipos de ocupação. Desse total, 25 exigem ensino fundamental completo, 29 ensino médio, 4 ensino superior e 21 pedem cursos específicos para as áreas ofertadas. Os candidatos interessados podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura em petropolis.rj.gov.br. E mais detalhes sobre as vagas estão disponíveis no nosso site, em correiopetropolitano.com.br. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. Pessoal, amanhã já é quarta-feira e estamos no meio da semana, por isso estamos aqui ao vivo com a nossa repórter Mariana Braga, que vai nos trazer as informações. E para Mariana, a previsão do tempo de amanhã é bem importante, porque amanhã é aniversário dela. Então, assim como ela, tem várias pessoas curiosas para saber como está o tempo. Mari, uma boa tarde. E aí, como é que vai estar o tempo amanhã? Vai dar para curtir o aniversário? Boa tarde, Ana. Boa tarde também para você que nos assiste. Bom, tomara que dê para curtir meu aniversário, né? Vamos ver. A nossa previsão para quarta-feira já começa com mudanças em relação ao dia de hoje. Isso porque em Nova Friburgo não deve chover. O dia na cidade deve ser de sol com algumas nuvens e neva ao amanhecer, e à noite com poucas nuvens. As temperaturas na cidade devem variar, entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus Celsius. Teresópolis também não há previsão de chuva e o céu deve ter nuvens durante o dia todo, com algumas aberturas de sol. As temperaturas na cidade da Imperatriz devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira deve ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E à noite pode ter muitas nuvens também. Os termômetros da cidade imperial devem registrar temperaturas mais baixas da nossa previsão, com a mínima de 14 e máxima de 22 graus. Agora, mudando de região e indo para Paraíba do Sul, o dia deve ser de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. E à noite na cidade deve ter muitas nuvens também. As temperaturas devem variar entre a mínima de 17 graus e a máxima de 25. E como sempre, finalizamos a nossa previsão com Três Rios, onde também não há previsão de chuva. O dia e a noite na cidade devem seguir a tendência de Paraíba do Sul e ter o céu com muitas nuvens durante o dia e alguns períodos de céu nublado. As temperaturas na cidade devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus. Então temos aí, né, Mari, as previsões parecidas, né, em todas as cidades e aqui em Petrópolis registrando frio. Assim como eu sei que você queria, amanhã, então, no seu aniversário não vai estar chovendo. Que bom. Então é isso aí, gente. Esta foi a previsão do tempo para esta quarta-feira e estamos vivendo isso mesmo. O ápice do outono, as temperaturas estão caindo, o inverno daqui a pouco está batendo as portas. Então, para quem gosta, está no período ideal de curtir um friozinho e sem chuva. Mari, muito obrigada pelas informações e esta foi a previsão do tempo para quarta-feira. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição fica por aqui. Mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, no nosso site correiopetropolitano.com.br, além das nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e o Instagram @Correio Petropolitano. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou ainda para o nosso WhatsApp no DDD 249 9323 1675. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Eu aguardo vocês a partir de 1 da tarde. Temos um encontro marcado. Obrigado pela audiência e até lá! A TV do Correio da Manhã.